Nós estamos aqui para conversar com o Dr. Lennon Tiossi, o médico que cuidou de Sandra, 39 anos, que acabou morrendo, e a grande interrogação continua. Por quê? Uma vez que o irmão dela, André, 31 anos, faleceu exatamente no dia 31 de agosto. Quem recebeu a paciente Sandra Brisolari foi exatamente o Dr. Lennon Tiossi, que fala com a gente. Inicialmente, muito obrigado pela atenção do senhor, viu, doutor, em conversar conosco, porque a cidade pergunta, até a nível de Brasil, a irmã do André faleceu um dia após. O diagnóstico, o que o senhor pôde colher de informações, evidente que ainda preliminares, o que ficou totalmente descartado, porque foram tantas hipóteses, né, de viroses, doenças, febre amarela, enfim, uma série de possibilidades. Mas o que ficou efetivamente descartada, a possibilidade dela ter morrido com 39 anos de idade após o irmão também ter falecido um dia antes. Certo, Valdir, antes de mais nada, obrigado pela oportunidade, bom dia. Realmente a Sandra Alessandra foi um quadro arrasador, né? Agudo. A gente pensa em várias possibilidades, né, de diagnóstico, né? Ela chegou com um quadro respiratório importante. Ela começou 5 dias antes dela entrar no nosso atendimento na Santa Casa. Ela começou com um quadro de dor de garganta, febre, um rache cutâneo, que a gente chama, que é um vermelhão no corpo, artralgia, né, uma dor articular de pequenas articulações em mãos, e foi tratado inicialmente de um quadro gripal, que é o que, como normalmente começam essas patologias. Não obteve melhora, o quadro foi evoluindo, até que do 4º para o 5º dia ela teve uma piora da capacidade respiratória, procurando atendimento no pronto-socorro, onde foi atendida, né, pelo Dr. Marcelo Pisolato, que encaminhou ela para a gente na Santa Casa, né? Ele me ligou, falou: olha, estou encaminhando uma paciente grave, com quadro respiratório importante, e ela chegou realmente num quadro de falência respiratória. Eu colhi algumas informações dela ainda, né, que ela contou exatamente isso para mim, que começou com esse quadro de dor de garganta, artralgia, e do 4º para o 5º dia, falência respiratória. Ela chegou com a pressão baixa, com febre, com manchas pelo corpo, garganta um pouco inflamada e um quadro respiratório importante, uma saturação de oxigênio baixa, febre e pressão baixa, frequência cardíaca alta, frequência respiratória alta. Eu pensei em leptospirose inicialmente, não só eu, que inicialmente quando essa paciente chegou, eu liguei para a doutora Ana Lúcia, que é a nossa infectologista, e ela acompanhou o quadro junto com a gente, deu todo o suporte, né? Inclusive agora eles estão em fase de investigação, a CCIH da Santa Casa, junto com a Secretaria de Saúde e a Vigilância, né? Eles estão fazendo um trabalho de investigação. Bom, então a gente discutiu o caso, a doutora Ana Lúcia falou: não, realmente pode ser leptospirose, vamos investigar. Só que leptospirose, ela tem uma característica peculiar. Para ser essa forma grave da leptospirose, que a gente chama de síndrome de Weill, antigamente a pessoa que morria disso morria de insuficiência renal. Hoje, está fazendo diálise, a pessoa morre de hemorragia alveolar, porque ela causa uma inflamação em todos os vasos sanguíneos, no organismo inteiro. Então nós falamos: olha, porque quando a gente fez a intubação nela, saiu uma secreção rósea, que poderia ser compatível com sangue. Então a gente tinha que pensar em alguma coisa que poderia dar hemorragia alveolar. E a leptospirose é uma doença que causa isso. Só que é obrigatório nessa doença a pessoa estar ictérica, amarela, com bilirrubina alta. E ela não tinha isso. Ela não estava ictérica e a bilirrubina dela, que o normal é até 1, estava 0,5. Então, laboratorialmente, a gente poderia
né, até excluir leptospirose. Uma outra doença que poderia causar isso seria febre amarela, que é transmitida pelo mesmo vírus que causa dengue. Aí você pensa, um irmão faleceu de uma doença, a irmã faleceu no dia seguinte de outra doença. Seria uma coisa muito rara os dois pegarem essa mesma doença. E por outro lado, a febre amarela é uma doença que ela praticamente derrete o fígado da pessoa. E todos os exames dela que a gente fez de função hepática e lesão hepática estavam normais, ela não tinha alteração hepática. Logo a gente começou a afastar também, não afastar definitivamente, mas por critérios clínicos laboratoriais, afastar também febre amarela. Bom, aí a gente pensou também em dengue. Colhemos a sorologia da dengue, né? E excluiu. Dengue veio o resultado rapidinho e excluiu também porque a dengue cursa com plaqueta baixa, coisa que ela não tinha, né? E também dengue é transmitida pela larva do mosquito. Seria uma coincidência muito grande os dois irmãos se contaminarem de dengue num dia e os dois evoluírem para dengue de forma hemorrágica, né? Então a gente está pensando em uma doença de transmissão interpessoal, uma doença que transmita de um para o outro. Bom, pensamos também em antavirose, que é uma doença que ainda há uma possibilidade, né? Estamos aguardando os resultados que foram colhidos também em sorologia para antavirose, que é uma doença que se pega em contato com as fezes e urina de ratos silvestres, porque a gente sabe, até a informação que eu colhi dela, que eles tinham um sítio. Só que ela me disse, ainda em vida, que eles não iam no sítio há mais ou menos 3 meses. Bom, antavirose tem algumas características. Eu conversei com o Dr. Delfino, que é um pneumologista que tem em São Carlos, que ele entende muito de antavirose, e ele me disse que existem 5 alterações principais no hemograma de uma pessoa que tem antavirose. E nenhuma dessas 5 alterações ela tinha. Tá certo que medicina é aquele negócio, nem nunca, nem sempre, mas, né, a gente tem que acreditar também um pouco nos exames que são colhidos. Eu acredito também que antavirose, a probabilidade não é grande de ser. Então, ainda, o irmão que faleceu no dia anterior foi encaminhado para o SVO do Hospital de Américo Brasilense. Foi colhido o material dele, né? Foram feitas diversas lâminas e agora a gente vai aguardar o resultado dessas lâminas. Eu conversei com o Dr. Richard, que é o responsável pelo SVO do hospital, e por enquanto ainda não tem nenhum resultado. Bom, uma outra informação também que eu fiquei sabendo agora de pouco, que saiu o resultado de um material colhido do André em Américo Brasilense de H1N1, da influenza, da gripe, está descartado nele. Ele deu negativo a sorologia, né? Agora estamos aguardando o resultado dela também, não está completamente excluído. Apesar de que clinicamente o quadro de gripe do H1N1, quando teve esse surto o ano retrasado, não é assim. Que seria a gripe suína. Da gripe suína, não é assim. Os achados no raio-x que tinha dela não é compatível com gripe suína. Mas eu volto a dizer aquilo, né? Nunca nem sempre. A gente está realmente aguardando a sorologia. Mas, como há uma ligação muito importante dela com o irmão nas mesmas patologias que evoluíram da mesma maneira, o dele deu negativo, né? Agradecer em especial o Chico, que também, não só pelo fato de ele ser amigo da Alessandra, mas todas as pessoas que procuram atendimento, que ele sempre liga, né? Pede com carinho aquela atenção especial. A todo o pessoal da Santa Casa que deu um atendimento para a menina e realmente arregaçou as mangas e foi para cima mesmo, sabe? Realmente correndo risco, dando de tudo, né? A equipe da UTI, a doutora Ana Lúcia, que deixa a gente sempre à vontade, né? Ela tem toda uma maneira especial de lidar com a gente, sempre ajudando, ensinando. E a todo mundo aí, né? Foi um conjunto, né? Infelizmente não deu para sair vitorioso, mas a gente vai trabalhar para tentar cada vez melhorar mais. Então eu agradeço a oportunidade e obrigado por você estar sempre junto com a gente, né? E
Tudo de bom, um abraço para todo mundo. Precisando, a gente está à disposição 24 horas. Se Deus quiser. Bom, essa foi mais uma com a nossa marca. Com as imagens de Eduardo Milhato. Você acompanhou mais uma aqui no www.jornalpp.com.br. E essa nós fomos buscar porque você merece ser informado. Jornal PP, o primeiro a informar com responsabilidade.